A chuva tamborilava contra as janelas da Casa Azul quando Emma, de 8 anos, ouviu pela primeira vez seu próprio nome sendo sussurrado pelos corredores vazios. Não era a voz de sua mãe, ocupada desempacotando caixas no andar de baixo. Não era a voz de seu pai, que ainda estava no trabalho. Era uma voz infantil, doce e familiar, como um eco distante de sua própria consciência. Emma, Emma, venha brincar conosco. A menina parou de organizar seus brinquedos, o coração acelerando. A família havia se mudado para aquela casa herdada da tia-avó apenas 3 dias antes, e já havia algo profundamente errado ali. Algo que fazia seu estômago se contrair e seus pelos se eriçarem. Quando Emma desceu as escadas correndo para encontrar sua mãe, seus pés descalços ecoaram pelo corredor como se fossem acompanhados por outros passos menores, mais leves, quase imperceptíveis. O que acontece quando uma criança percebe que não está sozinha em uma casa que deveria estar vazia? Na manhã seguinte, Emma acordou com o sol filtrando timidamente pela cortina de renda antiga. Ao se levantar, notou algo que a fez gelar. Desenhos feitos com giz de cera cobriam a parede ao lado de sua cama. Não eram seus desenhos. Eram figuras distorcidas de crianças de mãos dadas, formando um círculo ao redor de uma casa azul. No centro, uma figura menor parecia chamar pelas outras, braços estendidos em um gesto desesperador. Emma tinha certeza de que não havia feito aqueles desenhos. Suas mãos tremeram ao tocar o papel de parede. O giz ainda estava fresco, deixando resíduos em seus dedos. "Mãe!" gritou, mas sua voz ecoou estranhamente, como se a casa a engolisse. Quando sua mãe chegou ao quarto, encontrou Emma parada diante da parede, apontando para os desenhos. "Querida, você deve ter desenhado dormindo", disse a mãe, mas Emma viu algo nos olhos dela. Um lampejo de reconhecimento, como se aqueles desenhos despertassem uma memória enterrada. Por que as crianças desenham coisas que suas mentes conscientes não conseguem compreender? Emma não conseguia parar de pensar nos desenhos. À tarde, enquanto seus pais discutiam as contas da mudança na cozinha, ela decidiu explorar a casa. Uma escada estreita levava ao sótão, um lugar que seus pais ainda não haviam visitado. O ar ali em cima era denso e carregado de poeira, mas havia algo mais, um cheiro doce e enjoativo, como flores murchas. Entre caixas empoeiradas e móveis cobertos, Emma encontrou uma coleção de brinquedos antigos, bonecas de porcelana com olhos de vidro que pareciam segui-la, carrinhos de madeira com rodinhas que ainda giravam silenciosamente e um diário encadernado em couro vermelho. Com as mãos trêmulas, ela abriu o diário. As páginas amareladas continham entradas escritas por diferentes crianças, todas relatando a mesma coisa. Vozes que as chamavam, desenhos que apareciam nas paredes, brincadeiras com amigos que só elas conseguiam ver. A última entrada, datada de 1987, dizia: "Hoje vou brincar com eles para sempre. Mamãe não vai mais chorar." Quantas crianças passaram por aquela casa e por que nenhuma delas parecia ter crescido além daqueles muros azuis? Emma desceu do sótão com o diário escondido sob a blusa, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos conseguiriam ouvi-lo. Durante o jantar, tentou contar aos pais sobre sua descoberta, mas as palavras saíam truncadas e confusas. "Só imaginação de criança", murmurou o pai. Mas Emma percebeu como ele evitava olhar diretamente para ela. Naquela noite, deitada na cama, ela ouviu novamente: "Emma, vamos brincar." Desta vez, a voz parecia vir do jardim. Pela janela, viu uma figura pequena e pálida balançando no velho balanço, mesmo sem vento. A figura acenou para ela, um gesto que parecia ao mesmo tempo amigável e desesperado.
Emma sabia que não deveria, mas algo irresistível a puxava. Desceu as escadas silenciosamente, abriu a porta dos fundos e caminhou em direção ao balanço. A figura havia sumido, mas no assento de madeira encontrou uma boneca idêntica às do sótão. Nos olhos de vidro da boneca, Emma viu seu próprio reflexo, mas havia outras faces ali também. Rostos de crianças que pareciam tentar dizer algo importante. O que acontece quando uma criança aceita o convite para uma brincadeira que nunca termina? Na manhã seguinte, Emma acordou no jardim, ainda segurando a boneca. Não se lembrava de como havia chegado ali, mas suas roupas estavam sujas de terra e suas unhas cheias de barro. Sua mãe a encontrou tremendo de frio e a levou para dentro, mas Emma percebeu algo diferente no olhar dela, medo real, não apenas preocupação. Enquanto tomava banho, Emma ouviu seus pais conversando em tons baixos na cozinha. Palavras soltas chegavam até ela. Igual a Sarah, não podemos ignorar. Talvez devêssemos sair daqui. Sarah. O nome estava no diário, na última entrada. Emma precisava descobrir mais. Naquela tarde, quando seus pais saíram para comprar suprimentos, ela desceu ao porão pela primeira vez. Ali, entre as fundações antigas da casa, encontrou fotografias espalhadas pelo chão empoeirado. Todas mostravam crianças brincando na Casa Azul ao longo de décadas diferentes, mas todas tinham algo em comum. Seus olhos pareciam vazios, como se estivessem olhando para algo que ninguém mais conseguia ver. No canto do porão, a terra parecia ter sido mexida recentemente, formando uma pequena elevação que não deveria estar ali. Quantos segredos uma casa pode guardar antes que suas paredes comecem a sussurrar a verdade? Emma não conseguia mais distinguir entre sonho e realidade. As vozes haviam se tornado constantes, um coro infantil que a chamava a todas as horas. Os desenhos nas paredes multiplicaram-se, cobrindo não apenas seu quarto, mas toda a casa. Seus pais pareciam não vê-los mais, ou fingiam não ver. Na escola, Emma tentara contar para a professora sobre as crianças que brincavam com ela, mas as palavras saíam embaralhadas, como se algo impedisse que a verdade fosse revelada. Naquela noite, ela finalmente entendeu. As figuras apareceram claramente pela primeira vez. Crianças de diferentes épocas, todas usando roupas que Emma havia visto nas fotografias do porão. Elas formaram um círculo ao redor de sua cama, estendendo as mãos pequenas e pálidas. "Venha brincar para sempre", disseram em uníssono. "Aqui você nunca vai crescer, nunca vai se machucar, nunca vai ficar sozinha." Emma sentiu uma paz estranha invadindo seu peito. A casa queria protegê-la como havia protegido todas as outras. Quando seus pais entraram no quarto pela manhã, encontraram apenas a cama vazia e um novo desenho na parede. Emma, de mãos dadas com as outras crianças, todas sorrindo eternamente ao redor da Casa Azul. E se algumas casas não fossem assombradas, mas apenas incapazes de deixar partir aqueles que aprendem a amar? 6 meses depois, a Casa Azul recebeu novos inquilinos. A família Morrison se mudou numa tarde ensolarada de primavera, com sua filha de 7 anos, Lily, correndo entusiasmada pelos novos cômodos. "Que casa linda!" exclamou a menina, admirando as paredes recém-pintadas. Os antigos proprietários haviam se mudado repentinamente, deixando apenas uma carta explicando que precisavam de um novo começo. Naquela primeira noite, enquanto Lily organizava seus brinquedos no quarto que antes pertencera a Emma, ela ouviu um sussurro suave vindo do corredor. "Lily, Lily, quer vir brincar conosco?" A menina sorriu, pensando que fosse sua imaginação. Afinal, era apenas uma casa azul muito antiga, mas apenas uma casa. No sótão, entre as sombras e teias de aranha,
Um diário de couro vermelho aguardava pacientemente por uma nova entrada, suas páginas amareladas prontas para receber mais uma história de brincadeiras que nunca terminam. Porque algumas casas sabem que toda criança, no fundo, só quer ter amigos para sempre.